Olá, pessoal, muito boa tarde a todos vocês, espectadores do nosso grande encontro 2021. Sejam todos bem-vindos. Vamos participar agora de uma palestra muito legal com a Cíntia Hoffmann. A Cíntia, que é psicóloga com atuação na área clínica e na área organizacional. Ela é docente em cursos de graduação e pós-graduação, com MBA em gestão de pessoas e mestre em administração, e certificação em coach e PNL. Cíntia, boa tarde, obrigada por estar aqui conosco. Tenho certeza que sua palestra vai tocar o coração de todos nós, porque é um tema que a gente precisa muito ouvir falar, né? Que é a qualidade de vida e a mudança no trabalho. Então, Cíntia, fique à vontade, conte para nós um pouquinho o que a gente pode destrinchar sobre esse tema. Obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui nesse grande encontro. É sempre um aprendizado muito grande quando a gente participa, quando a gente escuta e também quando a gente se dispõe a falar, né? E eu acho que esse momento de troca com a gente também vai ser muito significativo. Então, até para falar um pouco dessa nossa estrutura, eu vou falar, vocês podem mandar as perguntas e no final a gente vai abrir então para essas reflexões, para essa discussão. Então, eu vou falar, como a Larissa falou, da qualidade de vida e sobre essas mudanças do trabalho. Quero começar trazendo para vocês uma sigla, né, que é o VUCA, que fala muito sobre esse tempo que a gente está vivenciando. A palavra VUCA, na verdade, cada letrinha significa uma coisa, mas é uma palavra, então, que veio do vocabulário militar americano, lá no final do século passado. E esse conceito traduzia muito a situação dos soldados no fronte de guerra, cujo cenário que eles vivenciavam era muito instável, muito incerto, que muitas vezes essa tática de guerra eles não conseguiam materializar de fato, conforme era planejado, porque o inimigo também se mostrava de uma forma muito inesperada. Então, esse cenário ambíguo, contraditório, complexo, que se fazia lá naquele cenário militar, ele foi então trazido para o mundo corporativo, porque muitas dessas questões que se colocavam, né, da incerteza, do contraditório, também se faz presente no mundo corporativo. Então, VUCA, como eu falei, vem do inglês, que significa volátil, o V de volátil, o U de incerto, já traduzindo, complexo e ambíguo. Essa volatilidade significa da velocidade das nossas mudanças. A gente liga e desliga todos os aparelhos numa velocidade muito grande, né? Esse tempo líquido que a gente está vivendo, que alguns autores falam muito bem. E o sociólogo Bauman, ele falou que esse conceito de modernidade líquida, em que essa mudança é a única coisa permanente, e a incerteza é a nossa única certeza. Algumas tecnologias que alcançaram 50 milhões de usuários, queria compartilhar para você só para demonstrar mesmo essa volatilidade. Os automóveis, eles demoraram 62 anos para alcançar 50 milhões de usuários. O rádio demorou 38 anos. O cartão de crédito, 28. O celular, 12 anos. O Facebook, 4 anos. O Twitter, 9 meses. O Instagram, 6 meses. E aquele aplicativo, né, do Pokémon GO, 19 dias. Ou seja, é muito rápido com que tudo acontece. E é essencial, então, que uma empresa ela tenha uma pauta, tenha nessa pauta dela uma estratégia de inovação. Além disso, o planejamento estratégico feito no início do ano e as metas traçadas precisam ser muito flexíveis, uma vez que nesse mundo VUCA, essa volatilidade é algo constante, é uma certeza. Ou seja, as situações elas podem mudar a qualquer momento. E a empresa, os colaboradores, eles precisam se adequar em tempo hábil para não perder oportunidades. E com essa volatilidade, então, surgem essas incertezas. A gente planeja, mas com todas as mudanças que acontecem a todo momento, mudanças de âmbito econômico, político, social, no âmbito da saúde, é muito difícil da gente fazer previsões. A gente até sabe que acontecerão mais pandemias, por exemplo, mas a gente não sabe ao certo quando elas acontecerão.
quando elas aconteceram de fato. Ao mesmo tempo em que um aplicativo ele pode revolucionar radicalmente o mercado, lançando novas funcionalidades, lançando novos produtos, criando hábitos de consumo que antes não existiam, a ausência deles também pode provocar diversas alterações. Um exemplo muito forte foi o que a gente vivenciou essa semana, né? Do WhatsApp, Instagram, Facebook, que parou completamente, deixando muitas pessoas de mãos atadas, sem saber o que fazer. Muitos negócios, né, parados também. Com isso, a gente tem um mundo complexo, que a gente está interconectado o tempo todo, e isso impacta na sociedade de forma significativa. O mundo está cada vez mais contraditório, nem tudo é tão simples quanto parece. Cada vez mais as coisas estão interligadas, interconectadas. E como conhecer essa interdependência? Como identificar a relação dessas coisas? A verdade é que quando a gente mexe em um fator, existe um resultado que pode ser provocado em outro lugar. E está cada vez mais difícil de explicar o mundo de forma linear. E por fim, desse mundo VUCA, é a ambiguidade, né? A contradição. O que vemos hoje são inúmeras interpretações para muitas coisas, vários sentidos para uma mesma questão. No mundo corporativo, isso pode até tornar as decisões mais arriscadas. E aí é preciso controlar melhor o risco e saber das implicações dessas tomadas de decisão. Um exemplo de ambiguidade que eu quero compartilhar com vocês também diz respeito ao Facebook, que nessa rede social, pelo menos da última vez que eu pesquisei, tinha 56 opções de gênero, somente para o mercado americano. E a justificativa para isso é que estão expandindo a identificação dos usuários além dessa dicotomia homem-mulher. Consegue entender a complexidade das coisas? E não importa a organização em que você se encontra, desde pequenas organizações a grandes multinacionais, o mundo VUCA impacta de maneira muito significativa os negócios, na forma de ver e de pensar esse mundo. E para sobreviver, para as organizações sobreviverem, é preciso então pensar nessa complexidade, pensar no todo, mas sobretudo pensar nos fatores humanos. Não são as máquinas que irão fornecer as respostas. Então, esse olhar para os colaboradores, para que eles possam juntos encontrar soluções criativas, esse olhar coletivo, mais aberto, mais humano. As habilidades interpessoais, criatividade, agilidade tecnológica são necessárias em qualquer organização que busca ter relevância. E é meio clichê, né? A gente fala desse mundo VUCA, que ele está em rápida transformação, porque isso todo mundo já sabe. Mas isso, na verdade, direciona essas mudanças também. Então, esse mundo VUCA, a gente agora está ouvindo falar também que está dando lugar a esse mundo BUNNY. Eu acredito que o mundo VUCA são as causas e o mundo BUNNY são as consequências que essas transformações todas acarretam na vida das pessoas. Então, o mundo BUNNY, a gente também, cada letra significa uma coisa. Pode passar, tá? O slide, por favor. E aí, então, ele significa frágil, já traduzindo também, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse termo foi cunhado pelo Cássio, jamais Cássio, e ele, então, ele leva muito em consideração a fragilidade. O B, né, que vem de frágil, fala que tudo, né, até as nossas mais certezas, até as nossas atuais certezas podem mudar de uma hora para outra. Seja de uma nova economia, uma pandemia, um concorrente, uma lógica de mercado totalmente diferente que surge a cada instante. E por isso que é importante sempre ter o chamado plano B, uma segunda opção, para escapar dessas mudanças drásticas. Em outras palavras, antecipar os possíveis problemas e ter soluções capazes de fazer o negócio continuar, mesmo que esteja tudo à beira de um colapso. E a gente também tem um mundo cada vez mais ansioso. Era só um pouquinho, gente. E a gente também tem um mundo cada vez mais ansioso. Ao mesmo tempo em que esse mundo está cada vez mais veloz, as pessoas estão adoecendo com tamanha velocidade também. E a ansiedade é muita causa desse adoecimento.
Essa constante mudança traz essa ansiedade por falta de controle, o sentimento de segurança e o medo estão muito presentes em todo mundo. E um mundo ansioso é aquele em que a gente fica apertando o F5 para atualizar as notícias e descobrir o próximo fato chocante a todo instante. E o N de não linear, que as decisões pequenas ou grandes e as não decisões, elas podem impactar e ter consequências devastadoras. A gente precisa analisar com cuidado, adaptar o negócio, as mudanças contemporâneas. E a gente não faz mais sentido, então, fazer planejamentos dos negócios a longo prazo. E, por fim, é um mundo também incompreensível, em que a gente busca encontrar respostas para tudo. Mas muitas vezes nos baseamos em respostas extraídas por dados, mas nem sempre esse é o caminho correto. O Cássio, ele fala que o comportamento das pessoas muda então a todo instante. O que antes não fazia mais sentido para elas, talvez hoje faça. E esse método, por exemplo, pode sobrecarregar nossa capacidade de entender o mundo. E todas essas mudanças muito significativas trazem, de fato, impactos nas organizações, como eu falei, desde as mais pequenininhas, desde a padaria da esquina até grandes multinacionais. Todos nós estamos convivendo com essas mudanças e com essas consequências desse mundo VUCA, né? Então, consequências aí, de fato, que se materializam através desse mundo BANI. E a qualidade de vida no trabalho vem para alertar as organizações já há algum tempo, mas hoje mais do que nunca, de que é preciso mesmo olhar para as pessoas, porque é através das pessoas que as organizações irão conquistar os seus resultados. É através das pessoas que as organizações podem elevar para outro patamar os seus negócios, as suas equipes. Então, quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, a gente precisa pensar na qualidade de vida do sujeito. Aquela história de que entrou para dentro da organização, fechou a porta e aqui é outra pessoa, outro sujeito, isso obviamente que não existe mais, a pessoa é uma só. Então, se ela tem uma qualidade de vida, pode-se aumentar sim a qualidade de vida no trabalho. Agora, eu também não posso negligenciar algumas questões, alguns fatores humanos para essa pessoa, porque também pode provocar um efeito reverso muito significativo na vida dela também. Então, a qualidade de vida no trabalho é tudo que contribui para o bem-estar no geral, seja no campo físico, mental, espiritual, no campo social. E o trabalho tem um lugar de destaque na qualidade de vida das pessoas. E a gente pode entender também que, conforme até preconiza a OMS, que saúde não é simplesmente a ausência de doenças. Não é porque o cara não tem nada, que a pessoa não tem nada, que ela está bem. Ou seja, tem as questões sociais, as questões materiais, tem outras questões que se colocam aí, né? A gente fala muito de propósito hoje em dia também. Mas, enfim, a qualidade de vida no trabalho é um nível de satisfação, então, que um colaborador tem em relação às suas atividades e ao seu local de trabalho. E pode ter certeza que quanto mais alto, né, quanto mais alto for esse nível de satisfação dos colaboradores, melhor será a entrega do trabalho de cada um. E, consequentemente, melhores os resultados também. Mas por que, de fato, é tão importante? Eu trouxe aqui alguns elementos para a gente pensar que qualidade de vida no trabalho é importante por causa da produtividade, por causa da qualidade. A produtividade tem uma relação direta com a qualidade de vida no trabalho. Inclusive, o nível de trabalho e das entregas será muito maior também. Os colaboradores, quando eles estão satisfeitos, quando eles estão felizes, quando eles se sentem realizados ali no lugar, eles farão questão de realizar sempre um ótimo trabalho. A gente pode perceber claramente quando falta essa qualidade de vida no trabalho, em que a equipe inteira está desmotivada, as entregas não estão boas, tem um medo que paira ali no clima organizacional mesmo, uma preocupação com, às vezes, coisas pequenas, e até várias pessoas, às vezes, eu já vi nas organizações pedindo demissão, né, pedindo para sair ao mesmo tempo. Em segundo lugar, a motivação, que as pessoas, conhecendo seu valor naquela instituição, desejam retribuir a organização. A motivação geral da empresa em buscar e alcançar os objetivos é muito maior também. O comprometimento é uma parte super fundamental, que com uma boa qualidade de vida no trabalho, os colaboradores eles se sentem mais comprometidos com a organização.
E se a empresa mostrar para os funcionários que ela está realmente contando com eles por muito tempo, isso passa também maior segurança. E eles se sentem mais seguros em continuar o trabalho de uma forma consistente. Os colaboradores se esforçam, podem se esforçar ainda mais para continuar nessa empresa, já que eles se sentem bem, se sentem valorizados em trabalhar com ela. Menor rotatividade também, isso acaba impactando diretamente nos custos operacionais da organização. Quando a taxa de rotatividade passa a ser menor, os funcionários não querem sair daquela organização, eles se sentem bem em trabalhar ali. E quanto menor for essa taxa de rotatividade, melhor será para a empresa. Cada colaborador que já é treinado, que já é ambientado, que já conhece a organização, que já conhece as pessoas ali no dia a dia, né, sabe a cultura da companhia, também faz melhores entregas. E a gente também pode falar aqui de menores índices de afastamento, de absenteísmo e até do presenteísmo, né, que é um ponto também de muita atenção. E por fim, isso tudo impacta, todas essas questões da produtividade, da motivação, da menor rotatividade, é traduzido em resultados para a organização, ou seja, em crescimento. Eu trouxe aqui um slide, um dado específico sobre o investimento em saúde mental, especificamente, né, sobre saúde mental, em que cada real investido há um retorno de R$ 4 às organizações, ou seja, muito significativo, né? E também eu trouxe aqui outros dados que nos servem de alerta, sobretudo para este período que a gente está vivendo, de que 45% das pessoas afirmam que a sua saúde mental piorou muito, ou pouco ou muito, né, no último ano sob a pandemia. E de que 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou muito, piorou pouco ou muito no último ano. Os dados ainda da Organização Mundial de Saúde, eles sugerem que o Brasil é o país com maior índice de depressão e de ansiedade no mundo. E o custo econômico disso, relacionado a essa depressão, relacionado a essa ansiedade, é de 1 trilhão por ano. E aqui no Brasil, esse custo chega a 450 bilhões por ano. Esses dados, esses números são realmente muito alarmantes, né? E o que as organizações têm a ver com isso? Tem tudo a ver, porque essas pessoas estão nas organizações. Se elas se afastam para cuidar da sua saúde, se afastam para cuidar da saúde mental, obviamente, pensando bem de uma maneira simplista, é prejuízo para as organizações também. Então, como eu falei até no início, pensar na qualidade de vida no trabalho, pensar nessa saúde do trabalhador, na saúde mental do trabalhador, mais do que nunca, é imperativo para as organizações. Trouxe aqui algumas questões para a gente falar rapidamente sobre essa qualidade de vida no trabalho. Algumas estratégias até bem praticadas pelas organizações, a gente vê um hiato, né, em organizações que estão super avançadas com relação a esses quesitos, mas algumas outras organizações que estão bem precárias ainda. Então, esse distanciamento. É importante a gente ter questões básicas, obviamente, mas procurar sempre fazer mais, sempre com foco nesse humano, sempre com foco nessa qualidade de vida global também. Eu trouxe então 10 questões, eu vou dar mais ênfase para a última, que é uma questão cada vez mais que está sendo falada e que faz todo sentido também para o nosso tempo atual. Então, a primeira questão aqui é trabalhar a cultura da empresa, para deixar bem claro a cultura organizacional da sua empresa para todos os colaboradores e trabalhar essa cultura todos os dias. Não é simplesmente só pregar cartazinhos de que nós fazemos aqui, mas é envolver as pessoas, se certificar de que elas realmente estão entendendo do que se trata. Fazendo isso, os colaboradores eles entenderão o espírito e a essência do seu negócio. Mais claro, os padrões e os costumes também. Mas é importante se lembrar de que a cultura organizacional ela precisa ser coerente e também respeitosa com todas as pessoas. O segundo ponto é para conhecer os colaboradores. Entender e conhecer é fundamental. E tenha certeza que eles estão satisfeitos nos cargos e funções que estão exercendo. Isso parece bem básico, mas muitos profissionais trabalham em cargos que não gostam, que não se sentem confortáveis, mas também não tem espaço para se expressar sobre isso.
e assim acaba se acomodando com tudo e desmotivando automaticamente. Tinha até aquele quadro no Fantástico que passava alguns anos atrás na televisão, ele chamava Chefe Secreto. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Mas ali, grandes líderes de corporações, eles se fingiam se passar por funcionários de funções mais operacionais. E nesse dia a dia, vivenciando ali, várias soluções foram encontradas. E isso não acontecia por mágica, acontecia por causa da vivência, do diálogo, do conhecimento dos colaboradores. O terceiro ponto, então, é preocupe-se com a satisfação. Ao conhecer bem os seus colaboradores, a sua empresa conseguirá entender as necessidades deles e, assim, oferecer benefícios ou pontos que os motivem. Dessa maneira, eles podem se sentir mais valorizados e farão questão de continuar trabalhando na organização. O próximo ponto é sobre uma remuneração coerente. É para oferecer remuneração, salário coerente, condizente com cada cargo e principalmente coerente com o mercado. Se o colaborador apresentar uma boa performance diária e alcançar bons resultados, ele merece ser valorizado com um bom salário. E se sua empresa não tiver essa coerência, pode ter certeza que os seus concorrentes terão e convidarão seus bons colaboradores a trabalharem com eles. Por isso que valorizar sempre os colaboradores é também fundamental. E o sentimento, né, será recíproco e a qualidade de vida no trabalho vai aumentar. Aqui também a gente pode incluir, além da remuneração, do salário, falar também das políticas de benefícios, né, que eu já tinha até falado anteriormente, mas que isso também faz muita diferença. O plano de carreira também é importante, né? Por quê? As empresas que oferecem oportunidades e prospecções de futuro têm funcionários, colaboradores mais motivados, principalmente porque eles saberão e terão bem claro que há chances de evoluir em sua carreira. E por isso que vale a pena se esforçar para alcançar cargos e remunerações melhores. O próximo ponto, que é uma comunicação transparente, e que é fundamental ser transparente, ter honestidade com todos da empresa. É muito importante também. Isso faz com que tudo fique claro entre todos os colaboradores. E também pode incentivar de maneira muito significativa que os colaboradores expressem suas opiniões com a empresa também. Isso mostra que mostra a todos os colaboradores que a organização se preocupa com todos, e que todos têm o direito de dizer, e cria um sentimento de responsabilidade pelo que é dito e feito. Tem uma frase que eu já escutei muito, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso, obviamente, vai muito mais forte o que a gente faz do que a gente fala. Então, as pessoas estão olhando os líderes, as pessoas estão olhando os colegas o tempo inteiro. E acaba que a gente replica comportamentos, a gente replica formas de se expressar o tempo todo. Então, para essa comunicação ser transparente também, líderes, gestores, a organização como um todo precisa se preocupar com essa questão, para que os colaboradores possam replicar essa maneira também que está sendo passada para eles. Incentive o bom relacionamento, que esse bom relacionamento entre todos os colaboradores e áreas da organização traz um ótimo ambiente de trabalho e literalmente um bem-estar. Então, promover um bom relacionamento entre esses funcionários, independentemente do nível hierárquico que ocupa, é uma ótima maneira de evitar desgastes desnecessários e criar uma cultura também marcada pela colaboração, pelo incentivo, pelo apoio, pela solidariedade, de fato, trabalhos em equipe, né? Uma estrutura adequada, que é muito importante a gente falar desse quesito também, que fazer com que cada colaborador tenha uma estrutura adequada para exercer o seu trabalho. Seja uma mesa, uma cadeira confortável, temperatura do ambiente, bons equipamentos, tecnologia, entre outras coisas. Ou seja, ter uma estrutura condizente com o trabalho que cada um precisa realizar. E isso aumentará também a produtividade e a qualidade no trabalho de cada um.
E pode acreditar, viu, gente? Isso é um dos grandes problemas que muitos colaboradores reclamam, terem que entregar um alto nível de trabalho, sendo que a empresa não oferece as condições necessárias para realizar esse trabalho. E uma questão que eu falei no começo, mas é super importante também eu falar aqui, como um ponto específico, que é incentivar a qualidade de vida fora do trabalho. É muito importante que exista esse equilíbrio entre a vida no trabalho e a vida pessoal. A vida pessoal está diretamente ligada à qualidade de vida no trabalho. Por isso, ações que incentivem os colaboradores a se divertirem, relaxarem fora do trabalho. Inclusive, algumas empresas também oferecem algumas opções de lazer no próprio horário de trabalho, né, no próprio horário de expediente. E isso é um detalhe que pode fazer também toda a diferença. Eu já vi muitos colaboradores se queixando porque, às vezes, alguns líderes, alguns chefes mandam tarefas no WhatsApp pessoal da pessoa no final de semana. E parece que essa questão ficou um pouco mais crítica no meio desse home office, né, que todo mundo aí experienciou de certa forma. Porque não tem essa divisão clara entre o trabalho e o lazer, essa divisão clara entre o trabalho e a casa, o trabalho e a vida pessoal. E as questões se fundem muito. Por isso, demarcar isso e incentivar os seus colaboradores a demarcar também horários de trabalho é importante para que ele consiga fazer outras coisas além do trabalho, para que ele consiga cuidar da sua saúde, da sua alimentação e de outras questões que são importantes para ele. E por fim, como eu falei no início também desse bloco aqui, o ponto número 10 é segurança psicológica. Essa questão vem sendo cada vez mais falada e debatida dentro das organizações, porque é uma questão que tem tudo a ver com o mundo que está vivendo. Como eu apresentei no começo, esse mundo VUCA, que agora está tendo consequências, esse mundo BANI, né? E é um dos temas, né, que estão vindo à tona, então, com esse momento todo que a gente está vivenciando. E o que é isso? A segurança psicológica, ela se refere à oportunidade para que os funcionários se exponham sem medo de punições, que eles consigam ficar à vontade para relatar erros, pedir ajuda, propor ideias, por exemplo. E essas são atitudes, em muitas organizações, muito ameaçadoras, a depender desse contexto de trabalho onde que a pessoa está inserida. Em diversas empresas, os colaboradores eles sempre precisam esconder ao máximo as suas vulnerabilidades, os seus erros, as suas ideias imaturas, pois isso traria consequências muito punitivas e poderia desencadear também até a perda do próprio emprego. Então as pessoas preferem se calar a se manifestar. E isso é cultural, porque a empresa já pode ter punido diversas outras pessoas por conta desses comportamentos, né, mais transparentes, dessa comunicação mais transparente. E a ideia, então, de segurança psicológica, ela veio para mostrar que esse clima de medo não faz bem para as organizações. Muito pelo contrário. Quanto mais os seus funcionários, é, quanto mais os seus funcionários puderem exercitar essa transparência sem insegurança, melhores serão os processos produtivos. Como eu falei no início, lá nesse mundo bunny, em que, em meio a tantas incertezas, inseguranças, ansiedades, é preciso inovar. Se as pessoas tiverem medo de se expressar, como uma organização pode desenvolver uma cultura de inovação, como que as pessoas podem trazer ideias novas se todo momento acontecem tantas coisas e as pessoas vão se calar? Como inovar, então, desenvolver os novos produtos, serviços, repensar em processos, sem estimular que as pessoas se exponham? Então, instigar que as pessoas deem a sua opinião, falem das suas ideias, mesmo que inacabadas, é importante para se chegar até na ideia final. Que essa ideia final a gente passa por várias lapidações, né? Vários insights ali até se chegar nessa ideia madura. E também a gente erra muito, é preciso errar muito antes de acertar. Por isso que esse conceito de segurança psicológica é fundamental. Ver os erros, então, de maneira positiva, não punitiva, ajuda no crescimento de todos. E um ambiente em que as pessoas não temem por essa exposição, aumenta-se também a confiança entre gestores e funcionários. Diante dessas relações hostis, é comum que os colaboradores tentem ao máximo esconder as suas falhas,
Pequenos problemas, às vezes, na organização podem virar grandes bolas de neve depois de um certo tempo, porque as pessoas não comunicaram isso. E já em um ambiente seguro, as pessoas estão mais abertas a admitir seus erros, a debatê-los e usá-los como uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizagem. E então a preocupação de ser punido dá espaço para aprendizado. E um outro motivo pelo qual a segurança psicológica é tão importante está no aumento da confiança entre a equipe. Isso porque a cultura organizacional incentiva que todos possam ali propor ideias sem o receio de parecerem ridículas ou de fazer perguntas, né, sem medo desse julgamento. Então, o clima de trabalho se torna mais positivo e as pessoas se sentem, né, que podem contar umas com as outras ali. Com maior transparência nas relações, fica mais fácil também da gente gerenciar a organização, pois os líderes conseguem identificar melhor os perfis para determinado trabalho. A gente começou um pouquinho atrasado, confesso para vocês que eu não delimitei o meu tempo, mas essa era a proposta que eu tinha para falar para vocês, de trazer aqui rapidamente alguns aspectos dessa mudança do trabalho e também trazer algumas ideias aí para a qualidade de vida, né, para a melhoria dessa qualidade de vida dos colaboradores. Obrigada, né? O último slide. Aí estão as minhas redes sociais, caso alguém queira fazer contato também, será um prazer. Ótimo, Cíntia, muito obrigada por essa palestra incrível aí, anotei um tanto de coisa. Assim, realmente, né, o momento que estamos passando, com tanta volatilidade, né, misturando, né, tanto o mundo VUCA quanto o mundo BANI, tanta volatilidade, tanto um mundo ansioso que, né, que estamos, um mundo tão não linear, né, realmente, às vezes fica difícil a gente conciliar e tratar e seguir com uma saúde mental de uma maneira mais desejável, né? E nesse contexto, até para finalizar e para a gente continuar a nossa programação do encontro, dá, por favor, para a gente aí, deixa uns recadinhos ou dicas, umas 2 ou 3 dicas mesmo, para que todos nós, como que todos nós possamos passar, então, por esse momento, né? A gente sabe que a criticidade já passou, já tivemos um pico, mas a gente ainda é muito incerto, o nosso futuro ainda está muito incerto, né? Tanto das questões de saúde quanto das questões políticas, financeiras do nosso país. Então, te peço aí para finalizar com algumas poucas dicas para a gente conseguir passar por esse momento aí com um pouco mais de tranquilidade e serenidade, para não ficar tão ansioso e tão angustiado com tudo isso que vem acontecendo. Pois é, Larissa, porque até essa questão de saúde mental, quantas vezes as pessoas tinham alguma questão de saúde mental e elas escondiam, né? Ou ainda escondem isso por medo, vergonha, por achar que vão ser punidos pela organização de forma verdadeira ou de forma imaginativa, enfim. Mas é importante mesmo a gente ter esse espaço, então, da abertura. Eu acredito que essa segurança psicológica, ela é fundamental nesse contexto que a gente está vivendo. Então, algumas dicas práticas para você trazer de fato essa segurança psicológica para os seus colaboradores, né, para a sua equipe. Primeira questão é dar importância para o feedback. Os feedbacks eles são práticas de extremo potencial dentro de uma organização e eles podem aperfeiçoar muito esses relacionamentos, os processos produtivos, já que é por meio deles que as pessoas identificam que pode ser melhorado. E o feedback, claro, depende aí muito da maturidade também da organização, maturidade do colaborador, mas feedbacks não só do líder para os colaboradores, né? Pensando que a gente pode desenvolver uma comunicação mais transparente e, por sua vez, mais eficaz. Então, colocar esse feedback em uma posição de destaque nessa cultura organizacional é uma forma de desenvolver muito essa segurança psicológica. E eu acho também que uma outra questão fundamental é dar novo sentido ao erro. Como eu falei, a gente erra muito antes de acertar,
A gente erra muito. E essa pandemia veio o tempo todo para falar isso para a gente, para nos dar aprendizados. Ou seja, a vida profissional das pessoas, ela ensina que as falhas são motivos de vergonha e muitas vezes geram punição, porque a gente aprendeu desde a escola, né, que o nosso erro, ele tinha que ser pontuado, ele tinha que ser revisitado e feito novamente diferente. Mas é através desse erro que a gente aprende, é através desse erro que a gente constrói coisas melhores. Se a gente não tiver espaço para esse erro, a gente não vai construir nada, né? Porque os colaboradores não vão trazer ali uma nova ideia, um novo produto todo bonitinho, todo perfeitinho. Isso não existe. Então, saber que o erro é parte do caminho até o sucesso. Para lidar com essas falhas de maneira mais compreensiva, passar mais segurança, para que eles continuem a se exporem, buscar os acertos. Claro, existem erros e erros, né? Mas a gente está falando desse erro que realmente promove o aprendizado, que promove um outro lugar. E eu acho que uma outra questão também é para incentivar a exposição. Pode ser difícil no começo, né? Mas os colaboradores eles precisam aprender a se expor mais também no ambiente digital, mais as suas ideias. Isso passa pela flexibilidade em relação a mostrar as próprias fragilidades, as próprias vulnerabilidades, quanto ao respeito que se deve ter pelos colegas quando eles se expõem. Então, estimular que a equipe colabore para a criação desse ambiente confortável é essencial para desenvolver também a segurança psicológica. Eu daria, então, essas três, né? Esses três passos aí importantes. Nossa, que passos valiosos. Até anotei aqui todos eles. Vou tomar isso para como rotina, assim, como um norte verdadeiro para me orientar. Bom, Cintia, eu acho que chegamos aqui, né, nos minutinhos finais do nosso encontro. Te agradeço mais uma vez imensamente. Que palestra incrível! Como é bom te ouvir falar, a sua serenidade, a paz e a tranquilidade que você nos transmite. Obrigada e tenho certeza que toda a equipe da UBQ também está grata neste momento e espero que todos aí que estão nos assistindo nesse chat online aí tenham curtido e tenham aproveitado muito essa palestra porque foi realmente incrível. Muito obrigada, Cíntia. Eu que agradeço, Larissa, agradeço mais uma vez ao pessoal da organização da UBQ, agradeço também pelas suas palavras e espero que tenha feito sentido para vocês, viu? E uma coisa que eu falo muito, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, então colocar em prática, né? Não adianta a gente participar de um tanto de evento bacana e ficar com um monte de ideias e não colocá-las em prática. Então, tire aí o medo de errar e errando que se acerta, vai fazendo, vai descobrindo no processo, descobrindo no caminho. Que ótimo. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Eu que pessoal. Vamos agradeço. continuar aí no evento. Tem muito projeto bacana para a gente assistir e muita palestra também legal com ótimos profissionais, assim como a Cíntia. A gente se encontra por aí. Um abração a todos.